Fala galera, beleza? Voltamos aqui com questão da SpaceX. Pô professor, só questão da SpaceX? Só esta semana e a outra, porque a prova da SpaceX, uma prova bastante interessante, mesmo para você que não vai prestar SpaceX, se você precisa de física para qualquer tipo de concurso, seria legal você acompanhar. É uma prova interessante, ela acontece dia 21 e 22. Então o foco essa semana e a outra é nas provas da SpaceX. Beleza? Hoje eu vou fazer uma questão muito interessante, que mistura aí eletrostática, um pouquinho da lei de Newton e a nossa cinemática que vocês trabalham no ensino médio. Ok? Então vamos lá para a questão? Vamos lá, que a vida quer da gente é coragem, não é? Vamos lá, Guimarães Rosa. Então vamos lá, galera, vamos ler a questão. A questão diz o seguinte, vamos ler, anotar algumas coisinhas importantes aqui. O desenho a seguir representa o espaço que foi mapeado com os eixos x, y, com os eixos cartesianos x, y, com origem no ponto O. Na região há um campo elétrico uniforme, olha lá, campo elétrico uniforme, é um campo constante, e de sentido contrário à orientação, sentido contrário, isso vai ser importante, a orientação do eixo x, tá? A gente está vendo aqui, ó, campo elétrico que aponta para a nossa direita, eixo x que aponta para a esquerda. O campo elétrico está na direção desse eixo. Uma carga elétrica pontiforme positiva Q, a carga tem valor Q e é positiva. De massa M, ela possui massa, é lançada do ponto A do eixo x com uma velocidade v0. Está aqui, tá? Eu mexi nesse gráfico aqui, nesse desenho original, para esse vetor ficar um pouco maior, estava pequenininho. A figura original, esse cara era um pouco menor. Na região em que o campo atua, então aqui, ó, foi lançado na região onde o campo atua, essa carga aí, tá? Ela desloca-se sobre ação exclusiva do campo elétrico. Então não temos o campo gravitacional. A partícula tem massa, mas eu não preciso falar de peso, não tem campo gravitacional. Até chocar-se em um anteparo no ponto B do eixo Y. Então ela vai sair aqui de A, vai fazer um caminho e chegar aqui no ponto B, tá? Conforme representado no desenho. Podemos afirmar que o módulo da carga elétrica Q, qual é o módulo, qual é o valor, a intensidade, a magnitude dessa carga aqui, tá? É dada por, e aqui a maneira que ele escreveu o valor dessa carga, em função dos dados do problema, né? A distância D maiúscula é a distância do ponto O até o ponto B, onde ele bate no eixo Y, tá? A distância D minúscula é a distância do ponto A ao ponto O no eixo X. V0 você está vendo aqui, né? Campo elétrico. Então o valor desse ângulo θ são as medidas que aparecem aqui para eu poder expressar o valor da minha carga aqui, tá? Gente, antes de começar essa questão, eu queria te chamar a atenção para que você percebesse que isso aí é a mesma coisa que eu lançasse um objeto. Imagina, você está lá num prédio, né, de um ponto alto, e você lança um objeto com uma certa inclinação para cima e existe um campo gravitacional para baixo. Como existe um campo gravitacional na direção vertical, aparece uma força peso puxando o corpo vai descrever um arco de parábola e cair no solo. Se você pegar esse desenho e girar ele no sentido horário, né, girar ele de 90 graus, é exatamente o que você tem, galera. Esse é o lançamento oblíquo. Tira o campo gravitacional, põe o campo elétrico. Pronto, virou o eixo, é a mesma questão, tá? Vamos lá começar a questão. Como é que eu faço? Eu vou precisar, para resolver isso aqui, a gente vai trabalhar a independência dos movimentos, eu vou precisar, para resolver isso aqui, de V0 na direção X, V0 na direção Y, porque eu vou trabalhar os movimentos independentemente em cada eixo. Ok? Vou precisar também da aceleração, porque no lançamento oblíquo que a gente estuda lá no ensino médio, quando eu estou na sobreação do campo gravitacional, a gente sabe que a aceleração é G. Aqui não, é uma força de natureza elétrica, eu preciso ver quanto vai valer essa aceleração.
Tá? Então primeiro eu vou decompor o vetor, achar suas componentes, o vetor velocidade, vou calcular a aceleração e escrever a equação do movimento e buscar a resposta dessa carga. É isso que eu tenho que fazer. Tá? Vamos decompor o vetor? Como é que eu decomponho o vetor? Nessa altura do campeonato a gente já tem que saber disso, né? Eu vou projetar esse vetor sobre o eixo X e vou ver a sombra dele aí no eixo X. Eu vou dizer que a sombra dele aí no eixo X tem essa medida aqui, ó. E está no sentido do eixo X, então é um valor positivo. Essa velocidade é o meu V0 na direção X. Vou marcar aqui, ó. V0 na direção X, é o meu vetor. Vou ter que calcular ele. Só que eu também tenho um vetor na direção Y, né? Vou projetar esse cara na direção Y. Achar a componente desse vetor na direção Y. Vocês estão cansados de fazer isso, né? Tá aqui. Quem é esse cara? Esta é a componente da velocidade V0 na direção do eixo Y. Vamos dar um nominho para ela? Vamos batizar ela. Ela é o V0 na direção Y. Eu preciso calcular eles. Eu vou calcular eles em função desse ângulo aqui, ó. Ao invés de o ângulo θ, eu vou pôr esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa. Professor, mas as respostas estão em função do ângulo θ. Sim, a gente vai relacionar isso porque o ângulo θ junto com o ângulo alfa, se você olhar aí na figura, o ângulo alfa junto com o ângulo θ dá 180 graus. Então eu consigo medir com o ângulo alfa e transformar depois para o θ. Vamos lá que eu já explico para vocês. Então fazendo isso, como é que eu iria calcular o meu V0 que eu vou precisar na direção X? O meu V0 na direção X, a gente cansa de fazer isso, ele é um cateto adjacente ao ângulo alfa. Cateto adjacente tem uma relação com a hipotenusa que é pelo cosseno. Então V0x é exatamente o V0 vezes o cosseno do ângulo alfa. Mas aí como você está pensando, mas eu não quero o ângulo alfa, eu quero o ângulo θ, é o que está na resposta, professor, é tudo em função de θ, não tem nada de alfa. Não tem importância, eu sei relacionar, tá? Como é que eu relaciono isso? Esses ângulos são suplementares, a soma deles é 180. Então, o cosseno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo θ, só que com sinal trocado. Vamos dar um exemplo? Cosseno de 60, talvez você lembre que é meio. E o cosseno de 120, que é o suplementar do cosseno de 60, é menos meio. Então é só o sinal que é diferente. Então eu posso dizer para você que se V0x é V0 cosseno de alfa, V0x é menos, lembra que é trocado o sinal? V0, tira o cosseno de alfa e põe o cosseno de θ. Ok? Esse cara, eu vou precisar dele, guarda ele que eu vou precisar dele para escrever a equação. Tá legal? Vamos pensar no eixo Y agora? No eixo Y, a minha velocidade, olha lá, ela não é adjacente a alfa, ela é oposta a alfa. Se eu arrastasse esse vetor aqui, vou arrastar o vetor para vocês verem, ó. Cliquei no vetor e vou arrastar. Se eu arrastar esse vetor alfa, esse VY para cá, olha lá, ele fecha a figura. Ele fecha a figura, ele é um cateto oposto a alfa. Vamos devolver ele no lugar, né? Ele é um cateto oposto. Cateto oposto se relaciona com a hipotenusa pelo seno. Lembra disso? Então o meu V0y vai ser o V0, que é a hipotenusa, vezes o seno de alfa, porque é oposto ao seno de alfa. Só que o seno de alfa é o mesmo seno de θ, porque eles são suplementares, né? Exemplo, vamos de novo no 60. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, né? Vamos pegar o suplementar, que é o 120, que é o que falta para 80. Quem é o seno de 120? Se você for pesquisar, se você não lembra, é exatamente raiz de 3 sobre 2. Tem o mesmo. Se você for no círculo trigonométrico, você vê isso. V0y vai ser V0 seno, é o mesmo,
de θ, tá? Então, tanto faz porque eles têm o mesmo seno e aqui o cosseno, eles têm o cosseno trocado do ângulo, tá? Não dá para a gente estudar física sem saber um pouquinho de matemática. Eu tenho as duas equações aí. O que o tio vai fazer agora? Agora a gente vai calcular a aceleração para escrever as equações. Vamos calcular a aceleração? Vamos puxar aqui. Como é que eu vou calcular a aceleração? Horas. A aceleração a gente calcula pelo princípio fundamental da dinâmica, né? É aquele que diz lá, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante, galera? A força resultante ali é só a força elétrica, só é uma carga no campo elétrico, tá? Uma massa no campo gravitacional, peso. Uma carga no campo elétrico, força elétrica, que é a carga vezes o campo. Esta é a força elétrica e isso é igual a massa vezes a aceleração. Tiramos a aceleração. A aceleração vai ser a carga vezes o campo dividido pela massa. Opa, mais um valor importante aqui para nós. Tudo isso vai para a nossa equação do movimento. Próximo passo, escrever a equação do movimento para o eixo x e para o eixo y, independência do movimento, igualzinho no lançamento oblíquo que a gente fazia lá. Escreva uma equação para o eixo y, uma equação para o eixo x, tá? E o tempo que ela se move no eixo x e no eixo y é o mesmo, é claro, né? Aí eu posso isolar o tempo em uma equação e jogar na outra. E aí, Inês é morta, certo? Consegue fazer isso? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu e a noite esfriou, né? E agora? Dá para fazer? Vamos lá escrever a equação. Equação para o eixo x. Gente, no eixo x é onde está o campo elétrico. Vou voltar ao desenho para vocês darem uma olhada. O eixo x é onde está o campo elétrico. O campo elétrico tem a direção do eixo x e o sentido oposto. Então vai aparecer uma força elétrica, aliás eu esqueci de marcar, né, professor? A força elétrica, vamos marcar a força. Se essa carga é positiva, ela fica sujeita a uma força elétrica na mesma direção e sentido do campo. Como é que é, professor? Lembra, carga negativa no campo elétrico tem uma força na mesma direção e sentido oposto ao campo. Carga positiva no campo elétrico tem uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Então essa força elétrica que aparece aqui, que a gente calcula a aceleração através dela, ela tem um sentido oposto ao eixo x, o que vai gerar também uma aceleração no sentido oposto, porque de acordo com segunda lei de Newton, a aceleração tem um sentido da força resultante, né, galera? Então vai ser uma aceleração negativa também, ó. Tá tudo contrário ao eixo x. Vamos escrever a equação? A equação é aquela que vocês conhecem. A equação diz assim: o deslocamento de um corpo é um movimento que tem aceleração e é uniformemente variado. É igual à velocidade inicial, só que somente no eixo x. Eu estou separando o movimento, independência dos movimentos, vezes o tempo, mais a metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Lembra dessa equação? Vamos lá. Só que o deslocamento no eixo x, eu tenho que ir lá na figura, não tem jeito. Ela vai sair desse ponto A, pensando só no eixo x, ela sai do ponto A e vai para o ponto zero, né? Que ela bate em B. Então, no eixo x ela chega no zero. Ela vai se deslocar menos d, né? Ela está no sentido contrário, menos d. Então, vamos botar na equação isso. Qual é o deslocamento? O deslocamento é menos d. Está ali. Quem é o V0x? Lá na nossa equaçãozinha, ó. O V0x é menos V0 cosseno de θ. O V0x é menos V0 cosseno de θ, vezes o tempo t, vezes o tempo t. A aceleração vai ser negativa, contrária ao eixo x, e a aceleração nós calculamos aqui. Ela é a carga vezes o campo dividido pela massa. Mas, professor, a aceleração vai dividida por 2. Isso, joga um 2 lá embaixo. Vezes o tempo ao quadrado. Pronto. Você percebeu que está tudo negativo? Que bom, multiplica por menos 1 e deixa tudo positivo. Então, aquela distância d vai ser V0 cosseno de θ vezes t,
mais, né, multipliquei por menos 1, QE sobre 2m t ao quadrado. Tá aí a equação que vai nos ajudar a chegar na resposta. Esta é a equação para o eixo x, a equação do movimento no eixo x. Agora vamos escrever uma equação do movimento para o eixo y, mas dá uma olhadinha no gráfico aqui no desenho. No eixo y não tem campo elétrico, no eixo y não tem força elétrica, a força elétrica é perpendicular ao eixo y. Então o movimento no eixo y não tem aceleração, ele é um movimento uniforme. Então no eixo y o tio pode escrever assim, ó. Pensando agora no eixo y, aí o tio vai lá e escreve lá para o eixo y. No eixo y, a distância, né, o deslocamento, ele usou D maiúsculo lá na figura. O deslocamento é igual a V0. Mas quem é o V0 no eixo y? O V0 no eixo y é V0 seno θ. Então fica sendo aqui V0 seno θ vezes o tempo. Acabou! Só isso. Por quê? Porque no eixo y o movimento é uniforme, então o meu deslocamento é só pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Vou trabalhar com essas duas equações e termina o exercício. Quer batizá-las ou não? Se quiser batizar, chama aí de equação 1 e de equação 2. O que o tio vai fazer? Vou isolar o tempo nessa equação e jogar dentro da outra. E chegar na alternativa, tá? Agora é só transpiração. Bora lá? Então, nessa equação que você está vendo aí, eu vou calcular o tempo. Como é que eu isolo o tempo aqui? Passo o V0 seno θ dividindo e você vai ter que o tempo que ela se desloca ali no eixo x, no eixo y, é esse D maiúsculo dividido por V0 seno de θ. Agora eu vou jogar dentro dessa outra equação aqui, ó, né? Essa outra equação diz que a distância percorrida no eixo x é igual a V0 cosseno de θ vezes t. Então vamos lá. V0 cosseno de θ vezes t. Mas o meu t está aqui. O meu t é o deslocamento, Dzão, D maiúsculo, V0 seno θ. Opa, eu já vi uma coisa aqui. Tem um V0 aqui em cima e um V0 aqui embaixo. Tá? Mas, vamos lá. Mais a carga vezes o campo elétrico, carga vezes campo, dividido por 2 vezes a massa, vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui é o quadrado, ó, galera. Ó. Isso aqui é o quadrado. Então vai ficar D quadrado sobre V0 quadrado seno quadrado de θ. É essa a equação. É daqui que eu vou tirar a resposta. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos transpirar. Vou escrever para cá, tá? Bom, o que eu estou procurando aí? A carga está nesse termo aqui. Vamos isolar isso? Vamos jogar esse cara para lá, vamos jogar esse termo para lá e isolar esse termo onde tem a carga. Então onde tem a carga vai ficar Q vezes E vezes D ao quadrado sobre esse monte de coisa aí que é 2m V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ é igual, joguei esse termo para lá, ficou D menos D cosseno θ sobre seno θ. Ok? Bom, galera, e o que eu faço agora? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo mundo que está aqui dividindo a minha carga, passa multiplicando. Vamos pegar todo mundo aqui que está multiplicando a minha carga e passa dividindo. E aí, transpirar, trabalhar. Então vamos lá, vou para a página de baixo aqui, que vai ficar melhor. Então vamos lá, passa todo esse cara multiplicando para deixar o meu Q sozinho. O truque é deixar meu Q sozinho. Então vai ficar 2m
V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Passei multiplicando lá em cima um parênteses que eu vou abrir aqui já já. Quem eu vou passar dividindo? O ED quadrado aqui, ó. ED quadrado. Tudo isso dividindo e multiplicando o que já estava do outro lado, que era D menos D cosseno θ sobre o seno de θ. É isso aqui. É isso aqui, tá? Bom, se você der uma olhadinha nas alternativas, você vai verificar o seguinte. Vamos olhar nas alternativas. Que você tem nessas duas últimas aqui, D e Dzinho em evidência. Aqui em cima você tem três alternativas com mv0 ao quadrado, E e um D embaixo. Vamos tentar achar alguma coisa parecida com isso na equação. Então vamos lá. Então aqui, galera, a gente pode pensar agora sim, ó, para tentar chegar em alguma coisa parecida com aquelas alternativas lá em cima. Eu vou separar aqui V0 ao quadrado, né, junto com o M, né, que está lá na alternativa lá em cima, tem uma alternativa M, V0 ao quadrado sobre ED, para ficar igual à alternativa, vezes quem? Vamos pegar o restante por aqui do lado. O 2 que não apareceu, o seno quadrado de θ. Dividido, aqui é D ao quadrado, né? Ó. Eu deixei só D, então tem que estar multiplicando um outro D. E eu vou abrir o parênteses e fazer D menos D cosseno θ sobre o seno θ. Agora é só fazer uma distributiva e a gente acabou. Vamos fazer essa distributiva aí. Vai ficar assim, Q é igual. Vou deixar esse mv0 ao quadrado, deixo esse carinha aqui, ED. E distribui esse cara lá dentro. Fica 2 seno ao quadrado de θ vezes Dzinho, dividido por Dzão, D maiúsculo, menos, faz a distributiva. 2 seno ao quadrado de θ vezes D maiúsculo cosseno θ, dividido por, olha o D distribuindo lá dentro também, D seno θ, fechou parênteses. Aqui já dá para a gente simplificar algumas coisas, né? Ó, esse seno quadrado de θ, cancela o quadrado com seno de θ, ok? Também temos o D embaixo, D em cima. Eu acho que já está dando resposta. Vou escrever e vamos dar uma olhada. Quem é aqui? Fica Q igual a M V0 ao quadrado sobre E vezes D, multiplicando esse parênteses, que eu não simplifiquei nada aqui nessa primeira parte, 2 seno quadrado de θ vezes D sobre D maiúsculo, menos, aqui o denominador sumiu todo, e aqui eu fiquei com um termo bastante interessante, que é um 2 seno θ cosseno θ. Lá da matemática, soma de arco, seno de A mais B, seno A, cosseno B, cosseno A. Se A é igual a B, os dois termos são iguais. Isso vai dar 2 vezes o seno de... Desculpa. Isso vai dar o seno de 2θ. Tá? Galera, eu acho que deu a resposta aí, hein? Acho que deu. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse cara, vou comparar lá. Olha lá, galera, trouxe a solução aqui para cima para a gente dar uma olhadinha. Vamos ver se a gente achou a solução. Vamos lá? Então eu tenho aqui mv0 quadrado ED, D maiúsculo, né? Tenho na A, tenho na B. Aqui eu tenho 2 seno quadrado de θ, Dzinho em cima, Dzão embaixo. Dzinho em cima, Dzão embaixo. Tem aqui, né? 2 Dzinho em cima, Dzinho embaixo. Seno quadrado de θ. Tá em outra ordem, mas está aqui. Menos o seno de 2θ.
menos o seno de 2θ. Fechou. Alternativa B. Questão trabalhosa, né? Gente, depois desse trabalho todo, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá uma força pro tio, o tio dá uma força para vocês, né? Então vamos lá. A gente já se vê na próxima questão.